Eu tenho para você hoje, nessa manhã, uma palavra que fala sobre um tema. E esse tema é conquistando territórios no poder do Espírito Santo. Pastora Thaís, apóstola Thaís. Obrigado, meu amor. Conquistando territórios no poder do Espírito Santo. 2016 é um ano de ampliação da sua conquista. Obrigado porque 3 receberam e entenderam. Vou falar de novo. 2016 é um ano onde o Senhor vai ampliar poderosamente a sua conquista. Deus vai entregar nas suas mãos novos territórios. Quem deseja isso? Quem acredita nisso? Você acha que eu estou falando isso para te agradar? Para massagear o teu ego? Você está reconhecendo a voz de Deus falando com você. Deus vai entregar nas suas mãos novas vidas, novas famílias, novos bairros, novas igrejas, novos territórios nesse ano de 2016. Em nome do Senhor Jesus vai acontecer isso. Por quê? Primeiro, porque o ano da reforma fala de ampliação. Quando se faz uma reforma, geralmente é possível ampliar territórios. Você compra uma casa antiga e fala, vou reformar essa casa. Você não só restaura as paredes dela, muda a cor, melhora as portas e as janelas. Você fala, vou criar mais um cômodo, vou ampliá-la para o fundo, vou fazer uma edícula aqui nesse fundo para que eu possa me reunir com os meus 12 e fazer aqui para eles um churrasco. Então, o ano da reforma não fala só de uma restauração, não fala só de uma reorganização das coisas. Fala de ampliação, de Deus nos entregar coisas maiores e melhores. A começar das virtudes espirituais, dos valores espirituais. Você vai fluir numa nova dimensão, numa maior dimensão de fé, de graça, de sabedoria, de amor, de autoridade. Quem recebe, dá um aplauso a Jesus. Em nome de Jesus, Deus vai nos ampliar. Porque quando nós crescemos, Deus faz a obra crescer. Para que Deus possa fazer o ministério crescer, se ampliar os territórios, Deus precisa fazer você crescer e Deus precisa fazer a sua visão crescer. Então nós temos que entender algumas coisas de caráter macro. De caráter macro. Qual é a base para entendermos isso? A palavra de Deus. A igreja de Cristo está, segundo a palavra, em franca expansão. Amém? Em franca expansão. Eu não devo me abalar, porque depois de um feriado como esse do carnaval, o café de pastores fica meio vazio. Porque, ai meu Deus, a igreja está diminuindo. Ah meu Deus, os pastores estão se desconsolidando. Não. Essas festas que tem no mundo aí, elas sempre geram para nós um nível de luta espiritual maior. Nós estamos vivendo um momento de batalha, um momento de guerra espiritual, delicado na nossa nação. Mas as batalhas que Satanás gera aqui nesse mundo e aqui nesse tempo, não anulam a promessa de Deus que é soberana. Ou seja, não é rumores de crise, não é levante de principados e potestades que querem alterar as leis, que querem tapar a boca da igreja, que querem que geram situações aí que vêm afetar o povo, coisas diferentes, coisas estranhas que aparecem como epidemias, zika vírus, né? Outro dia eu vi uma pessoa ministrando, falando uma coisa interessante, né? Que Satanás é esse, isso sou eu que falo, né? Já falei isso aqui algumas vezes no café. Satanás é um predador que ataca no ninho, né? Ele quer matar algo enquanto essa coisa está pequena. Então ele tentou matar o libertador Moisés, enquanto Moisés tinha 2 anos de idade. Ele tentou matar Jesus, quando Jesus tinha 2 anos de idade.
Ele tentou matar a Visão no Brasil, quando a Visão tinha 2 anos de idade, né? E agora surgiu aí um negócio aí, um espírito maligno, demoníaco, um espírito de morte chamado Zika vírus, que vem para matar a geração que está nascendo. As crianças que estão no ventre vão nascer deformadas. Então, nós que temos sensibilidade espiritual, visão no mundo espiritual, precisamos entender que essas coisas, elas são reais, o diabo está aí. Como disse o apóstolo Pedro, desesperado, tentando lançar todas as suas cartas, tentando lançar todas as suas estratégias para impedir os propósitos de Deus. Mas eu declaro aqui com toda a convicção do meu ser que nada nem ninguém vai poder impedir que as promessas de Deus se cumpram. Nada nem ninguém pode parar o mover do Espírito Santo de Deus sobre a face da terra. Então o inimigo pode pintar e bordar, fazer e acontecer, mas Cristo prevalecerá. A igreja de Cristo prevalecerá. E não só prevalecerá, ela vem prevalecendo. Amém? Então a igreja de Cristo está, segundo a palavra de Deus, em franca expansão. Amém? Nós estamos crescendo, todos os aspectos, em todos os sentidos. Cada dia mais se multiplicam igrejas. É raro você ouvir dizer que uma igreja fechou. A igreja fecha quando o pastor dá a legalidade e entra no pecado. Mas se ele se guardar em santidade, se ele tiver no coração temor e o propósito de agradar o coração de Deus, vivendo em amor, as obras das mãos dele vão prosperar. Não tem como. Por quê? Porque é como eu disse outro dia aqui num culto de domingo. Depois que o véu do santuário se rasgou, os céus espirituais também se abriram sobre nós. E depois do sacrifício da cruz, depois do envio de Jesus aos seus discípulos às nações da terra, e estabelecido o tempo da graça, estabelecido o tempo do mover do Espírito Santo de Deus na terra depois do Pentecostes, tudo nos é favorável. Tudo está a seu favor. Amém? Tudo coopera para o seu bem. E naquilo que você fizer, Deus vai te dar graça. Naquilo que você puser as suas mãos, Deus vai estabelecer prosperidade. Esse é um tempo de vitória para a igreja de Cristo, a despeito das lutas. Não estou dizendo que não vão existir lutas, não estou dizendo que não vão existir dificuldades, mas eu estou dizendo que a igreja de Cristo, ela está em vitória e ela está num processo de franca expansão. Amém? As igrejas estão crescendo, de todas as visões, o corpo de Cristo está se expandindo, de um modo geral, e tudo que se expande ocupa novas geografias. Amém? No contexto espiritual, isso é o cumprimento de uma promessa bíblica, que está repetida em 2 lugares, né? Quando Deus quer que alguma coisa fique bem marcado, bem consolidado no nosso espírito, com uma convicção inabalável, inamovível, ele repete as coisas. Então ele diz a mesma coisa em Isaías 11:9, anote aí. Isaías 11:9 e Abacuque 2:14. Que versículo ele está dizendo? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ou seja, é uma promessa de que a palavra de Deus vai alcançar todos os povos, de que o Espírito Santo de Deus vai tocar todas as nações, e aqueles que são os escolhidos, aqueles que são os predestinados para a salvação, vão ser resgatados por Cristo, vão ser salvos. E isso não fala de uma minoria, isso fala de uma grande maioria. Isso fala de muita gente, isso fala de multidões. Porque também lembro a você que o livro de Gênesis fala em multidões e o livro de Apocalipse termina com multidões. Então multidões é o anelo do coração de Deus. E Deus não vai ficar no céu com meia dúzia de gatos pingados, salvos, santos, com aquela auréola na cabeça, andando entre as nuvens, e o diabo dando risada, com a multidão fazendo um carnaval lá no inferno. Queridos, a luz sempre prevaleceu contra as trevas, a vida sempre prevaleceu contra a morte,
E Jesus sempre prevaleceu contra o diabo. E agora não vai ser diferente. E no fim de todas as coisas, Ele vai vencer novamente. Você recebe isso? Dá um aplauso a Jesus. Então você tem que ter essa convicção de que tudo está a seu favor, a despeito de algumas lutas, a despeito de algumas circunstâncias que talvez nesse ano da reforma Deus queira mudar na sua maneira de pensar, na sua maneira de falar, na sua maneira de agir, na sua maneira de tratar com as pessoas. Nós precisamos ser transformados, mas a realidade macro, o contexto global é de que o Espírito de Deus está sendo derramado sobre toda a carne. O que Deus falou que vai acontecer, querido, não tem quem faça acontecer o contrário. A palavra dele permanece para sempre, a palavra dele se cumpre, amém? Porque a Bíblia diz, agindo eu, quem impedirá? Quem é que pode impedir? O diabo não pode impedir o Senhor, nós não podemos impedir o Senhor. Se nós fraquejarmos, se nós fracassarmos na nossa chamada, Deus levanta outro, põe no nosso lugar, mas a obra dele não vai parar por nossa causa. Por quê? Porque Deus prometeu que toda a terra seria cheia do conhecimento e da glória do Senhor, e Deus prometeu que o Espírito de Deus ia ser derramado sobre toda a carne. Amém? Outro aspecto a respeito do cristianismo, às vezes a gente se preocupa, o islamismo está crescendo, tal religião está crescendo, as pessoas estão se tornando incrédulas, o diabo está trabalhando com muitos enganos. É verdade, tudo isso é verdade, mas também é verdade que o cristianismo é uma religião que cresce até nos lugares mais contrários. Quanto mais contrário o lugar, mais a fé se alastra. A fase que a igreja mais cresceu na era apostólica foi quando veio a perseguição. E outro dia eu postei aí na RGSP, através do WhatsApp, um vídeo, me confirme se foi verdade isso, um vídeo de uma igreja imensa no Egito. Foi? Chegou para vocês esse vídeo? Quem viu isso? Uma igreja imensa, onde a descendência de Ismael está lá, segundo a promessa, né? Que inclusive tem a promessa da visão, que vão fluir através de 12 príncipes. Uma igreja imensa, de aproximadamente umas 5, 6 mil pessoas, adorando a Yeshua, no Egito. O apóstolo René já esteve nessa igreja, já ministrou nessa igreja. Essa igreja chama a igreja do lixo. Do lixo está relacionado lá ao bairro, porque naquele bairro é um bairro onde se faz a coleta do lixo, e a depósito do lixo, e essa coisa toda. Mas é uma igreja linda, ela é uma igreja dentro de uma caverna. Eu vou postar, eu pensei que eu tinha passado para vocês. Eu distribuí isso para várias pessoas, e eu escrevi embaixo. Quem disse que a descendência de Ismael também não se converteria a Yeshua? Um dos países no Oriente Médio, aliás, não um dos países, mas o país onde o evangelho mais está crescendo, sabe onde é? No Irã. Por quê? Porque existe a perseguição. E onde existe a perseguição, o Espírito de Deus opera nos bastidores. A palavra de Deus, ela é comparada à água que penetra na pedra. Quanto mais difícil a situação, quanto mais dura a realidade espiritual do lugar, mais o Espírito de Deus se move, mais o Espírito de Deus convence pessoas. É através de sonhos, é através de visões, é através de pessoas que Deus levanta para operar milagres nesses lugares. E quanto maior a luta e maior a dificuldade, maior a manifestação da glória de Deus. Talvez você tenha hoje chegado aqui e contemplando as dificuldades, as lutas do seu ministério, você possa estar dizendo assim, eu estou sofrendo muito, está muito difícil, a luta está muito grande. Eu quero te dizer que para cada nível de dificuldade, de prova e de tribulação, existe um nível de graça e de unção preparado para você, para que você vença tudo isso. Porque a Bíblia declara a seu favor de que você em todas as coisas é mais do que vencedor por meio de quem te amou. Amém? Então, um outro motivo, além desse mover de Deus, respaldado pela sua palavra, confirmado pelas suas promessas, é que o Evangelho é o único bálsamo eficaz para as aflições humanas. As outras religiões, essas falsas religiões, as heresias, os enganos que existem por aí, não saciam a alma humana,
não resolve esse enigma que existe dentro do ser humano, que é de onde eu vim, para onde eu vou, quem eu sou. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Mas o Evangelho resolve isso. O Evangelho de Cristo nos apacenta. O Evangelho de Cristo é uma mensagem que não só traz a promessa e a experiência de vida para o Espírito, como também é uma unção, é um poder que cura a alma e que restaura o homem nas suas questões físicas. O Evangelho de Jesus traz cura divina. Que o pastor testemunhou aqui, está um mover lá de muita gente sendo alcançada por milagres. Então, onde existe carência, necessidade, dificuldade, Deus vem, manifesta a sua glória e muda a sorte das pessoas radicalmente desde o seu espírito. Mas a obra de Deus é completa. Então não tem jeito. Cada dia mais as pessoas, por mais experiências que elas tenham com outras religiões, com outras doutrinas, elas vão desejar a Cristo. Eu fico triste assim durante os dias de carnaval, eu passo 4, 5 dias pedindo perdão a Deus. Porque é muita afronta, é muita abominação, é muito pecado. Mas quando acaba eu falo assim, glória a Deus, Senhor. Porque o Senhor é aquele que é especialista em transformar o mal em bem. Então eu sei que essas pessoas que foram lá em busca de alegria, que foram lá em busca de preencher um vazio do seu coração, agora elas estão mais tristes, mais abatidas, mais vazias e mais frustradas. E consequentemente mais quebrantadas para encontrarem a verdadeira alegria que é o Senhor. Então quero profetizar que agora, depois desse carnaval, teu ministério vai crescer. E muita gente que não recebeu a paz e a alegria através das obras da carne, vai receber através de Jesus o fruto do Espírito Santo. Quem recebe? Por favor, dá esse aplauso mais forte, em nome de Jesus. Nesses dias vai chegar muita gente machucada, quebrantada, mas sedenta por Jesus. Capricha nesses dias na oração, na preparação da palavra, palavras evangelísticas, porque muita gente vai chegar na sua igreja com sede de Deus. Amém? Então o Evangelho é esse bálsamo único e eficaz para as aflições humanas. Não tem como nenhum outro Deus, nenhuma outra religião oferecer aquilo que Jesus oferece. A igreja é fruto desse poder do Evangelho. Nós somos fruto disso. E ao mesmo tempo, a instituição que possui esse poder, amém? Para efetuar o seu próprio crescimento, para estabelecer essa expansão, que é o aumento dos limites, dos seus limites e da sua influência. O apóstolo Ronilson podia ter dado testemunho aqui, eu acho que ele está esperando a obra ficar completa, mas ele mesmo é um que estava num lugar que estava lotado, que estava cheio de gente, muita unção, muita salvação, muitos jovens crendo e vivendo na presença de Deus, e ele falou, eu preciso de um lugar maior. Rodou lá no bairro dele, tem poucos lugares lá, porque é uma área muito residencial, conseguiu achar um lugar lá que dá 2 ou 3 vezes maior do que onde ele estava, mudou e está reformando lá, para a glória de Deus. Para que Deus nos dá casas maiores? Porque a família vai crescer. Amém? Então sonhe com lugares maiores, porque a sua família vai crescer, o seu rebanho vai crescer, e não só vai crescer, mas vai se multiplicar em nome de Jesus. Quem recebe? Dá um aplauso ao Senhor. Por quê? Porque está sobre nós esta unção. Quando alguém entra na visão, ele recebe no escopo, no bojo desse projeto, uma unção chamada unção de multiplicação. É aquilo que eu falei, quando você forma uma equipe de 12, não é 1 mais 1, 2 mais 2 igual a 4, não é somatória, agora é multiplicação. É 1 vezes 12, 12 vezes 12, 144, 144 vezes 12, 1728, 1728 vezes 12, 20.736. Então, é um mover multiplicador, onde chegam pessoas na igreja que a gente nem conhece. Eu sei que muitos já estão vivendo esse negócio. Quem é essa pessoa? É o seu discípulo. Falei já aqui no café que um dia encontrei com uma moça toda sorridente lá na 7 de abril.
E deu um fora terrível. Porque eu perguntei, eu achei que ela era discípula de uma igreja de aliança. Eu não conhecia direito aquela moça, mas ela estava muito sorridente, me chamando de apóstolo Fábio. E eu falei assim, tudo bem? Você é discípula de alguma igreja de aliança? De alguma igreja para quem eu dou cobertura? Não, apóstolo, eu sou sua discípula. Ah, mas você está na El Shaddai faz pouco tempo, né? 3 anos e meio. A igreja vai crescendo. Por quê? Porque a visão é uma unção compartilhada sobre a vida de muitos líderes que são levantados por Deus e que ganham outras vidas, e que ganham outras vidas, e que ganham outras vidas. E esse é um mover que não para mais se nós tivermos a visão correta e soubermos trabalhar da forma como Deus quer. Amém? Então a igreja tem esse poder. Diga, está em mim o poder para fazer o meu ministério crescer. E apóstolo, agora o senhor está pregando heresia. Não, e apóstolo não precisa repetir, só eu que vou falar. E apóstolo, agora o senhor está pregando heresia, porque diz que é Deus quem dá o crescimento. Sim, mas Deus está em você. É lógico que é Deus que dá o crescimento. E uma das primeiras coisas que eu vou dizer aqui é que a gente precisa depender muito de Deus. Entrar na intimidade de Deus para poder receber de Deus a unção, as estratégias, as diretrizes claras para obter esse êxito, para podermos fazer essa conquista da forma como Deus promete e quer. Mas isso está em nós. É uma questão de nós decidirmos crer na palavra e saber que em Deus está esse poder para que nós possamos crescer. Amém? Então, o que a gente tem como convicção, como certeza? Aquilo que o apóstolo Paulo diz, que a igreja tem em si mesma o poder de efetuar o seu próprio crescimento em amor. Amém? Está sobre nós esta unção. Foi Deus quem nos deu esse dom de sermos fecundos. O dom de sermos fecundos. O povo de Deus é fecundo desde o Egito. O povo lá no Egito era tão fecundo que se multiplicava tanto que o faraó tinha medo deles. O povo aqui de Deus, aqui nesse tempo, é fecundo. Não assiste muito televisão, aí aquele monte de filho, né? Eu chamo aqui no altar as crianças para consagrar. Na lista que dão para a pastora Maísa tem 6 crianças. Quando sobe aqui em cima, 144. É uma multiplicação de crianças aqui. Eu falo, meu Deus, mas vocês não têm televisão, gente. Vocês não fazem nada, vocês não leem a Bíblia. Vocês só ficam fazendo filho o tempo todo. Porque o povo de Deus é fecundo. E essa fecundidade não é uma fecundidade só biológica. Essa fecundidade é uma fecundidade espiritual. Debaixo do manto apostólico, estamos debaixo da promessa de Gênesis 17:6, onde o Senhor disse ao nosso pai na fé, Abraão, eu te farei extraordinariamente fecundo. Amém? Quando eu me santifico para Deus, quando eu rompo com o pecado, quando eu aprendo a viver por princípios, essa fecundidade prometida, ela toma vida, ela toma forma na minha vida e ela começa a se manifestar através de muitos filhos espirituais que vão chegando e se cumpre aquele versículo que diz, quem são esses que vêm voando como pombas ao seu pombal? O seu coração vai se dilatar de alegria, porque você vai ver os seus filhos chegando do norte, chegando do sul, chegando do leste, chegando do oeste. Amém? E vai haver grande alegria e grande paz nos teus termos. Isaías capítulo 60. Pode ler lá. É uma promessa para nós. É uma promessa para a igreja do avivamento. Então, desde o princípio, a igreja foi equipada e direcionada por Jesus para o crescimento e para a conquista de territórios. O que Jesus disse? Ide para os seus 12 e fazei discípulos de todas as nações. Então, há uma diretriz clara de nós irmos e conquistarmos vidas, e conquistarmos famílias, e conquistarmos bairros, e conquistarmos novos territórios para o reino de Deus. Jesus mesmo, depois de consumar como homem a sua obra na terra, autorizou e enviou a sua igreja a conquistar as nações. Amém? Nessa missão de conquistarmos territórios, precisamos observar alguns aspectos. O primeiro, que é o item número 1, é a nossa intimidade com Deus. A nossa intimidade com Deus.
Essa conquista de territórios é feita através de uma guerra, certo? Por quê? Porque diz a palavra em João 10:10 que houve um ladrão que veio e que se apropriou da terra, indevidamente. Ele roubou a posse dos territórios, ele roubou os corações dos homens, mas ele é apenas um usurpador, ele não é o dono desses territórios. Ele não é o dono das almas, ele não é o dono das famílias, ele não é o dono das casas, ele não é o dono de tudo que existe nessa terra. O verdadeiro dono disso é Jesus, é Deus, através do poder dado ao seu Filho Jesus. Amém? Então, não se iluda, mas nós vamos conquistar todas as coisas através de guerra. A Bíblia diz, desde os dias de João Batista até os dias de hoje, o reino de Deus é tomado por esforço. Os que se esforçam, os que guerreiam, os que lutam contra a sua própria natureza, os que lutam contra o diabo, eles tomam o reino de Deus. Eles pegam as coisas que foram roubadas por Satanás e devolvem a Jesus, no poder dado por Jesus. Amém? Então, qual é o marco zero dessa conquista? É saber que estamos numa guerra. Diga, eu estou no meio de uma guerra. Não foi eu que escolhi isso. Quem me colocou nessa guerra foi o meu general, Jesus. Amém? Nós estamos no meio de uma guerra e nós temos que saber como nos comportar dentro dessa guerra. Qual é o primeiro desafio de um soldado na batalha? É matar o inimigo? Não. O primeiro desafio de um soldado na batalha é se manter vivo. É assegurar a sua própria vida. É resguardar a sua própria saúde. O seu potencial de permanecer e de avançar. Porque, com certeza, no processo de permanecer e de avançar, é que se vai conseguir abater o inimigo. E, nesse aspecto, eu tenho me preocupado, e a gente precisa ficar alerta com isso, que é, qual tem sido o nível de espiritualidade dos nossos discípulos? Eu tenho percebido uma igreja que entrou um pouquinho no automático. As pessoas guardam os títulos, têm os nomes, discípulo, líder, 12, líder de célula, pastor, mas às vezes isso é só um título, às vezes isso é só uma posição conquistada e agora não mais vivida na sua essência. Eu tenho me preocupado porque vejo pessoas que estão numa posição de liderança, mas não estão exercendo liderança. Estão na igreja, mas estão se relacionando só com a igreja. Preste atenção nisso. A gente pode ter pessoas ligadas à igreja. E aquela pessoa, aquele discípulo, ele é ligado ao seu líder. Ele aprendeu a amar o seu líder. Ele aprendeu a, de uma certa forma, respeitar o seu líder e trabalhar ao lado do seu líder. Mas ele se relaciona com o líder, ele se relaciona até com os seus irmãos, ele se relaciona com a igreja, ele vai para a igreja no domingo, ele serve no altar no domingo, mas ele não se relaciona com Deus. Está ligado ao corpo, mas não está ligado ao espírito. Está dentro do corpo, mas está longe de Deus. O apóstolo René tem dito essa frase. Há por aí muitas igrejas cheias de gente e vazias de Deus. Porque as pessoas estão vivendo o evangelho de uma forma meio social. E isso não é para alarme, isso é só para nesse ano da reforma nós sermos elucidados, nós percebemos isso e nós mudarmos o foco, nós trazermos as pessoas de volta à essência. Qual é a essência? A essência de um relacionamento espiritual com Jesus. Através do quê? Através não só de uma vida de comunhão, não só de uma vida de religiosidade, onde as pessoas estão acostumadas a ir na igreja, mas de uma verdadeira adoração, baseada em jejum, baseada em oração, baseada em leitura da palavra, baseada em
um relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Porque fora disso, se isso faltar, o que vai acontecer? As pessoas vão ficar vulneráveis. Eu vou falar de um problema aqui meu aqui. Eu fiquei chocado esse final de ano. Pessoas que estavam assim numa posição de liderança de célula, pessoas que você fala, puxa vida, essa pessoa amadureceu, essa pessoa está na igreja há muito tempo, essa pessoa foi treinada, essa pessoa foi ensinada. Porque esse ministério tem uma característica, a gente ensina muito do púlpito, a gente não só dá o testemunho, mas a gente ensina, a gente ministra, a gente exorta, a gente corrige, a gente transmite a palavra para as pessoas. E aí você pensa que essa palavra está consolidada lá, que essa palavra está fortalecendo aquele líder, mas aquele líder vai de férias, se envolve emocionalmente com alguém, principalmente porque os jovens têm uma carência muito grande nessa área, e se entrega ao sexo ilícito e não volta. Vai de férias e não volta. Então, quando eu comecei a ver alguns casos desse tipo aí, na vida da minha própria liderança, eu falei, peraí, tem alguma coisa errada. E o que a gente percebe às vezes? Que as pessoas, elas saem daquela posição de estarem de forma pessoal buscando a Deus. Não adianta você ter um ministério que ensina, um ministério que prega, um ministério que orienta, um ministério que treina na escola de líderes, se as pessoas não aprenderem o principal, que é cada pessoa cada pessoa ter um relacionamento particular com Deus, onde a própria pessoa está buscando a Deus. Amém? E isso através do quê? De uma vida onde a pessoa se alimenta da palavra. Não é só ir vir na igreja ouvir a palavra uma vez por semana, ou ir na célula escutar uma palavra. Não, é a pessoa ter o hábito de abrir a Bíblia. Já reparou, hoje em dia as pessoas nem têm Bíblia mais. Agora é só celular, aquelas letrinhas desse tamanhozinho assim, né? Não tem mais a Bíblia, parece que tem vergonha da Bíblia, não tem o hábito de ler a Bíblia, por quê? Porque é uma vida de correria, uma vida de ativismo. E aí o que acontece quando falta a leitura da palavra? Falta o alimento para o espírito, falta aquilo que a pessoa precisa na sua estrutura de fé. Não estou falando que isso é geral, graças a Deus tem muita gente na igreja que tem uma vida de oração, uma vida de busca a Deus. Mas eu estou falando de uma multidão de líderes que Deus quer que nós levantemos, que não a levantaremos, se não colocarmos as pessoas conscientes da necessidade delas estarem buscando Jesus face a face. Amém? Eu não posso buscar Jesus pelas pessoas, eu não posso oferecer Jesus prontinho para as pessoas. As pessoas, cada uma delas, segundo a Bíblia, tem que estar buscando ao Senhor de todo o coração. Amém? Isso representa cada filho, cada discípulo aprender a orar. Às vezes as pessoas ficam muito acostumadas, meu líder ora por mim, meu líder, o que eu faço aqui, o que eu faço ali. Glória a Deus que é uma visão de liderança, onde nós podemos ser usados por Deus para orientar as pessoas. Mas uma das orientações que tem que ser dadas é que as pessoas precisam aprender a orar a Deus e perguntar para Deus o que elas querem, o que elas precisam, o que Deus quer para elas e o que elas precisam. Porque senão nós vamos ter uma igreja de pessoas que aprenderam a se relacionar com o líder, mas que não se relacionam com o líder maior, que é Jesus. Amém? Então isso é a base. Oração, leitura da palavra e jejum. Nós precisamos formar uma liderança que entenda o que é isso e que entenda a necessidade disso. Amém? Se esses líderes não tiverem essa vida íntima de comunhão com Deus, a sua própria vida fortalecida na palavra, o que vai acontecer? Eles ficam vulneráveis e o inimigo nessa guerra consegue prevalecer contra eles, roubando deles a unção, roubando deles a fé e roubando deles os frutos. E é aquele momento que ao invés de você multiplicar células, você tem que recolher células e acolher aquele líder que foi e não conseguiu romper e não conseguiu frutificar, porque faltou para ele alguma coisa. O que faltou para ele? Faltou o fortalecimento vindo do próprio Espírito sobre a vida dele. Por quê? Porque ele está se relacionando com o líder, ele está se relacionando com a célula, ele está se relacionando com a igreja, mas ele não está se relacionando com Jesus. Isso é base. E eu quero te falar uma coisa séria. Isso não acontece só na vida de discípulos. Isso pode acontecer também na vida de pastores. Nós precisamos tomar muito cuidado
para a gente não entrar no automático, nos tornarmos administradores de uma visão, que faz, que corre, que tem uma agenda massacrante, mas que está sem a essência, que é a presença, que é a glória do Espírito de Deus, porque nós não estamos buscando a Ele, parando diante dEle para ouvir o que Ele quer que seja feito. Amém? E Deus tem muito isso. Quem vai fazer? Sou eu ou é você? Se for você, eu vou te deixar fazer. E a gente fica sozinho no púlpito, a gente fica sozinho no altar. Mas se a gente depende de Deus, se a gente aprende a buscar Deus para fazer aquilo que Ele quer que seja feito e da forma como Ele quer que seja feito, a glória dEle vem sobre nós, nos respalda e todos são contagiados por essa glória desde o altar. Você recebe isso? Assim vai ser com você. Você vai ficar na segunda opção em nome de Jesus. Dá um aplauso ao Senhor. O segundo aspecto, eu preciso correr, para a gente terminar logo, às 2h, é a visão do território. Amém? Essa visão também é uma visão estratégica definida por Deus. É o Senhor quem nos envia especificamente a pessoas, a lares, a regiões, a cidades e a nações. Note que quando Saulo virou Paulo, veio a palavra do Senhor a Ananias e disse: vai em tal lugar, na rua direita, na rua chamada direita, na casa número tal, tem uma pessoa assim, assim, assim. Então o Espírito Santo determinou que uma vida fosse alcançada, que uma vida fosse consolidada. Que território era esse que o Senhor queria consolidar nessa hora? O coração de Paulo, que agora havia deixado de ser Saulo e tinha virado Paulo. Amém? Então, é Deus quem nos direciona aos territórios para onde iremos. E nós devemos saber onde o Senhor nos colocou e qual o território alvo da nossa conquista. Amém? O primeiro aspecto é eu me manter com saúde espiritual. Eu me manter espiritualmente conectado a Jesus, ao Espírito Santo, que é o governante da igreja aqui na terra. O segundo aspecto é eu saber qual é o alvo da minha conquista, porque tudo na vida parte de uma base. O ponto de partida para os 12 apóstolos foi Jerusalém. Por isso o Senhor lhes disse em Atos 1:8, vamos ler lá, Atos 1:8, vamos ver. Olha o que está escrito em Atos 1:8. Atos 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, preste atenção que o Senhor disse: se vocês permanecerem em santidade, vai vir sobre vocês o Espírito Santo. É o que eu falei. Não adianta só a gente conhecer o método, a gente está disposto a viver a estratégia, ou a gente fazer parte do corpo da igreja. Nós precisamos estar conectados ao Espírito, temos intimidade com o Espírito, para que Ele nos dê não só o poder para conquistar territórios, como também a direção de quais territórios vão ser conquistados. E no caso dos apóstolos, ele disse aos apóstolos: o ponto de partida é Jerusalém. Depois que vocês agirem em Jerusalém, conquistarem Jerusalém, essa unção vai transbordar para o território ao redor, que é Samaria. E depois vocês vão até os confins da terra. Então o epicentro do avivamento seria Jerusalém. Depois, o resto de Israel haveria de ser contagiado pela palavra. E depois as outras nações. Então nós devemos ter essa visão de orarmos, profetizarmos, ungirmos e atuarmos na nossa própria célula,
consolidando a nossa célula, no nosso próprio ministério, consolidando o nosso ministério. Porque um dos perigos desse manto apostólico é que a gente vira tudo um bando de apóstolozinho mesmo. Não tem jeito, os pastores viram apóstolo, todo mundo vira apóstolo. E aí você sai apostolando a igreja de todo mundo e esquece a sua. Não faça isso. A sua igreja é o seu testemunho. A sua igreja é a sua base de ação. A sua igreja é o que lhe dá respaldo. A sua igreja é o que lhe dá a cobertura espiritual do que você precisa. Não pense que cobertura espiritual é só seu líder orando por você, não. Seus discípulos oram, intercedem por você dia e noite, porque eles te amam. Amém? Então, nós precisamos disso, né? Sabemos que existe uma base de conquista, um lugar onde as nossas raízes devem estar fincadas. Quando você lê o Salmo de número 1, fala que o homem que teme ao Senhor, que é aquele homem que é santo, que ele é como uma árvore frutífera, ele não anda, se assenta na roda dos escarnecedores, ele é um homem que tudo que ele põe às suas mãos é bem sucedido, ele dá o seu fruto até na estação seca, tal. Qual é a figura desse homem? Uma árvore. E árvores não ficam perambulando daqui para ali e de lá para cá. As árvores todas que você vê no caminho aí, você não veio para cá hoje no café e viu nenhuma árvore atravessando a rua, nenhuma árvore correndo para o outro lado da calçada, correndo na mesma calçada, uma árvore correndo e dizendo, estou indo ali para Mogi das Cruzes, né? Não, por quê? Porque o reino de Deus, ele é comparado a algo que cria raízes. Então Deus entregou nas suas mãos um território, e a partir desse território você tem que efetuar toda a conquista, trabalhando pelo fortalecimento dessa base, conquistando o território ao redor dessa base. E de que forma? Gerando ali vidas no entorno, células, e até estabelecendo ali naquele lugar, naquele bairro, novas igrejas. Preste atenção numa coisa: conquistas de vidas e células são feitas através de grandes distâncias, em distâncias grandes. Mas quando isso acontece, isso às vezes se perde. Preste atenção. As células, elas vão levadas pelo vento, o vento do Espírito. Às vezes uma pessoa lá de Guarulhos ganha, lá de São Mateus, lá de Parelheiros, eu tenho células em Parelheiros. Mas quanto maior a distância, maior a dificuldade de consolidação desses discípulos, maior a dificuldade de essas pessoas terem uma comunhão adequada com Deus, porque tem as distâncias todas de São Paulo. Eu quero dizer para vocês que nós em São Paulo, nós vivemos um desafio que Bogotá nunca viveu, que Manaus não vive, porque é lógico que Manaus é uma cidade grande, de alguns milhões de habitantes, mas não se compara em nada às dificuldades, às distâncias, aos entraves físicos que existem numa cidade como São Paulo, e a grande São Paulo. Nós estamos a quilômetros de distância uns dos outros. Os apóstolos chegaram aqui tudo atrasado hoje, pedindo perdão. Apóstolo, me perdoe, cheguei atrasado. Estava um trânsito terrível. A gente sabe disso. A gente nem reclama, nem compreende isso. Por quê? Porque realmente existem muitas dificuldades, muitos obstáculos. Então, para corresponder a isso, e nós vencermos tudo isso, nós precisamos ter uma visão estratégica. E essa visão é trabalharmos nesse processo. Eu preciso consolidar minha base, eu preciso lançar raízes em torno da minha base, eu preciso conquistar o meu território e depois eu ir trabalhando para fortalecer os outros territórios que vierem. É lógico que se Deus te entregar uma célula, se Deus falar que você tem que abrir uma igreja lá em outro bairro, em outra cidade, é Deus quem vai te confirmar isso. Mas nós precisamos ter essa visão de que tudo parte de uma base e de que nós precisamos consolidar, fortalecer a nossa Jerusalém, porque é a partir da nossa Jerusalém que as nações vão ser conquistadas também. Amém? É a saúde espiritual do teu ministério, é o teu ministério sendo um testemunho de crescimento, de conquista e de multiplicação, que você vai chamar a atenção até de outras nações. Pessoas de fora vão vir e falar: o que é isso aí que você faz? Que coisa é essa que você pratica? Hoje o nosso ministério já tem dado cobertura a pessoas fora do Brasil. A gente influenciou uma igreja na Inglaterra. A gente, através desse processo de
começar a desenvolver um ministério internacional. Nós conhecemos, através do apóstolo Paulo de Santo André, um apóstolo lá, também de Londres, depois ele mudou para a África do Sul, e hoje ele está com uma igreja na Visão lá na África do Sul, pedindo ajuda para nós, recebendo os materiais das nossas mãos, prometendo que vai vir aqui agora para fazer o reencontro, porque ele já veio, já fez o encontro, e estabeleceu uma igreja lá. Mas, se eu não tivesse fruto, se eu não tivesse o conhecimento da visão, se eu não tivesse o testemunho da visão, esse apóstolo não veria nada de diferente na nossa vida. Amém? Aspecto número 3. Então, o aspecto número 2 é você conhecer o território. Eu quero falar uma coisa aqui, ninguém se ofenda com o que eu vou falar. Há muitos pastores que fica difícil eles fazerem uma conquista porque eles têm um espírito nômade. Eles não param quietos em lugar nenhum, eles estão aqui e querem mudar para lá, muda daqui, muda para lá, muda de lá, muda para cá. Cada hora eles têm uma visão para um lugar, para um... Não pode. Você tem que pedir a Deus e falar assim: Senhor, onde o Senhor quer que eu esteja? E Deus vai te firmar os pés num lugar. Isso não quer dizer que você não vai viajar. Você quer um homem que viaja mais do que o apóstolo René Terranova? Eu não conheço um homem que viaja mais do que aquele homem. Que não dá para a gente dimensionar, não dá para a gente ter noção de quantas milhas aéreas aquele homem já rodou. Eu lembro que quando ele foi morar nos Estados Unidos, em 2007, tinha um cálculo lá que as milhas que ele tinha voado já tinha dado 7 voltas no planeta Terra. O planeta Terra tem um perímetro de 44 mil quilômetros, né? E ele já tinha dado 7 voltas na Terra através de todas as viagens que ele fez. De lá para cá, acho que ele já viajou mais do que o dobro disso, né? Então não tem como mensurar o que aquele homem viaja. Tomar táxi, avião para ele é que nem tomar táxi, né? É um sobrenatural que existe na vida dele. Não se meta a fazer isso aí que você vai morrer, né? Se meta a fazer a mesma coisa sem a unção que Deus deu para ele, sem o chamado que Deus deu para ele, que você morre, porque não aguenta, né? Desculpa, eu não quero liberar uma palavra de morte aqui, mas é uma expressão assim, não, é um negócio que não dá para quem não tem aquele chamado, aquele propósito específico. Mas ele tem o quê? Ele tem uma base. Ele voa e volta. Ele vai e ele volta. Ele consolida lá, mas ele consolida aqui. E você precisa fazer a mesma coisa. Amém? Por quê? Porque nesse ano, nesse propósito, nessa visão de consolidar a tua base, Deus vai te entregar novas bases. Quem recebe? Dá um aplauso aí ao Senhor Jesus. Receba aí as palavras proféticas, porque elas vêm do coração de Deus. Amém? Quando eu estou falando Deus vai te entregar novas bases, é porque novas portas vão se abrir, novas pessoas vão se levantar e o seu ministério vai se expandir. Amém? Uma árvore bem firmada no chão, ela lança galhos, renovos e dá novos frutos. Amém? Terceiro aspecto, o compromisso com o território está ligado à carga espiritual que eu recebo de Deus. É um peso intercessório por uma pessoa, por uma família ou um território. Está também ligado à minha visão de transformação das geografias. Pela fé, precisamos aprender a ver as pessoas e lugares transformados. Preste atenção, a tendência é Deus nos mandar lugares que estão em trevas, lugares que estão em ruína. Acho que você veio aqui e falou assim, quando você vinha chegando aqui: meu Deus, que coisa, né? O apóstolo Fábio veio botar a igreja dele aqui nesse lugar tão feio. Quando você passa ali fora, tem uma favela ali, que parece um Egito, né? Uma coisa horrível. Aqui tem uma, do lado de lá tem outra. É drogado, andando pela rua, um monte de gente, parecendo um monte de zumbi. Pois eu quero te dizer que é para esses lugares que o Senhor envia a sua luz. É nesses lugares que o Senhor quer que estejam estabelecidas as suas fontes de salvação. Amém? E se Deus colocou a sua igreja num lugar desse, é porque você foi chamado e ungido para mudar a sorte daquele povo e a realidade daquela geografia. Amém? Eu lembro que quando começou a visão, logo lá atrás, né, 2003, 2004, não sei, não me lembro direito o ano, o pastor Vanderlei veio dizendo: apóstolo, o senhor me dá cobertura, eu preciso da sua cobertura, eu quero ser discípulo, eu quero caminhar na visão, porque eu tenho um sonho, que é ganhar o Guarapiranga para Jesus.
Então, o que existia no coração do pastor Vanderlei? O sonho de ganhar um lugar. É uma visão estratégica de um território e um compromisso com o território. Se compadeceu de ver aquele povo naquela miséria, naquela ruína, naquela pobreza, naquela ignorância espiritual. E Deus, quando Ele vê um líder assim, comprometido com o território, Ele unge aquele líder para a conquista do território. Amém? Está ligado esse nível de compromisso com o território, principalmente ao nosso nível de compaixão pelas vidas que estão no território. Então, o que a gente começou a fazer aqui? Nós começamos a orar aqui. Nós começamos a profetizar sobre esse lugar, já a transformação dele, impressionantemente a transformação já começou. Né? Você vai ver que esse lugar aqui vai ficar bonito, vai ficar cada dia mais lindo, mais limpo, né? Com menos gente perdida aí na rua, drogada, mendiga, né? Porque a igreja vem justamente para mudar isso. E nós começamos a ir até essas pessoas. Então tem um ministério na igreja chamado VA, que é Voluntários do Amor. Eles falam no amor, mas eu digo que é Voluntários do Amor, porque é o amor quem os envia, né? Então eles são voluntários do amor. E são enviados e vai lá um batalhão de 30, 40, 60 pessoas levar comida para esse povo aí. E não só comida física, comida espiritual. E já tem tirado um monte de gente da rua, né? Pessoas que querem sair. E aí tem um trabalho integrado, né? Com um dos 12 do apóstolo França, que tem uma clínica de recuperação. Cadê o pastor Adriano? Está aqui hoje? Ele veio no café? Hoje não está, né? Está? Cadê o pastor Adriano? Rapaz, você é da turma do fundão? Os caras que eram do fundão lá no cursinho eram os bagunceiros, hein? Eu acho que é melhor você vir aqui para frente. Estou brincando. Pastor Adriano faz um trabalho lindo lá e virou algo em conjunto, né? Ele cuida lá da clínica, está debaixo da nossa cobertura espiritual, porque é um 12 de segunda geração, da RGSP. Está debaixo da nossa cobertura, está debaixo da cobertura do apóstolo França. E faz esse trabalho muito lindo. Ele, a pastora Nenhuma, que é a esposa dele, né? São um verdadeiro pai e uma mãe. E tem recuperado ali muitos rapazes dependentes químicos. Inclusive até pessoas que vêm da própria rua, né? Têm sido restaurados ali. Então, o apóstolo René ele diz uma frase que é assim: não há território difícil. Diga para a pessoa que está do seu lado: seu território não é difícil. Porque para cada nível de dificuldade, Deus derrama um nível sobressalente de unção. Eu podia dizer equivalente, né? Mas não é equivalente, é sobressalente, porque é para vencer todas as dificuldades do território. E ele diz assim: não há território difícil. O difícil é achar líderes comprometidos com o território. Tome posse da sua terra. Tome posse daquele lugar, daquele bairro, daquele prédio onde Deus te pôs. E diga: daqui ninguém me tira. Eu vou conquistar essas vidas. Eu vou conquistar esse povo. Eu vou conquistar essas famílias. Eu vou mudar a realidade dessa geografia aqui. E Deus vai te ungir. E Deus vai te dar as estratégias todas para isso, em nome de Jesus. Amém? Quarto aspecto é conhecer o desafio do território. O primeiro aspecto é identificar, né, a visão do território. O primeiro não. O primeiro é viver em santidade. O segundo é identificar qual é a nossa base, de onde é o nosso ponto de partida. O terceiro é a visão, o compromisso com o território. E o quarto é conhecer os desafios do território. O primeiro aspecto é identificar o tipo de desafio que há no território, tipos de bases espirituais do local, né? Então, você vê lá, o que tem lá? Tem igreja católica, tem terreiro de macumba, tem centro espírita. Eu preciso conhecer os inimigos espirituais para os confrontar em oração. Aqui está nítido, né? O que tem aí? Um espírito de ruína, de pobreza e de miséria. Tudo que tem do lado de cada avenida está justificado por aquilo que tem do outro lado da avenida. Se você for nessa avenida aqui mais para cá, você vai ver um templo ali, católico, que é um negócio assustador. O problema não é o padre, o problema não são as pessoas que frequentam lá, o problema é o principado que está por trás de cada ídolo estabelecido naquele lugar e que recebem adoração, e que através dessa adoração que recebem, se fortalece para trazer sobre esse lugar, sobre essa região, um jugo de ruína, de pobreza e de miséria. Queridos, Roma é maldição.
E Roma é ruína, pobreza e miséria. Tudo que Roma trouxe foi idolatria. E quando está estabelecida uma base dessa aí, nós precisamos orar, nós precisamos confrontar esse principado, nós precisamos anular através de decretos proféticos a ação dele naquele lugar, para que esse jugo, essa maldição de ruína, de pobreza e de miséria seja quebrada. Amém? Então, a gente precisa ter essa visão estratégica. O segundo aspecto dentro desse tópico aqui, que é conhecer o desafio do território, é identificar as necessidades das pessoas no território e investir em supri-las e travar relacionamento com elas, né? Então, por exemplo, eu não sei se você já fez isso, às vezes a gente não faz, a gente mora numa casa, não conversa com os vizinhos, não se relaciona com os vizinhos. No interior isso é diferente. As pessoas do interior, elas são mais abertas, elas são mais sociais e sociáveis, né? Por isso que o projeto Família Feliz, que um dos pastores estava testemunhando aqui, ele vai tão bem no interior, porque as pessoas gostam de receber as pessoas na sua própria casa. Na capital isso é mais difícil, por quê? Porque as pessoas são mais ocupadas, as pessoas têm medo de assaltos, elas têm a casa fechada, o coração fechado, né? E o que a gente pode fazer dentro disso? Ter essa visão de trabalhar no entorno do nosso ministério, talvez travando relacionamento com esses vizinhos, indo visitar, levando um presentinho, indo lá perguntar se tem alguma necessidade de oração e evangelizar aquelas famílias que estão ali ao redor. Aqui, nesse lugar aqui, a gente não tem tantas casas. Do outro lado da avenida tem muitos prédios. O que a gente está preparando agora? O jornal escrito que a gente sempre teve, que chama-se El Shaddai News. E esse jornal vai ter uma edição apresentando a Igreja El Shaddai, falando o que a Igreja El Shaddai é, falando o que a Igreja El Shaddai faz, inclusive as ações sociais, e levando para a gente começar a ser conhecido no território. Amém? Não importa o tamanho do desafio, pois, independente do tamanho do desafio, da dificuldade dele, nós temos a promessa de que ninguém nos poderá resistir todos os dias da nossa vida. Amém? Aonde você puser a planta do seu pé, Deus te dará por herança. Quem recebe? Então nós precisamos sair. Pode dar um aplauso a Jesus. Nós precisamos sair, né? Nós como líderes, como pastores, os nossos discípulos, ensinar esse povo a ir para a rua, fazer atos proféticos e socorrer os que estão caídos aí fora, ir nas casas, ir nas famílias, levar o amor, levar a mensagem da igreja, entregar um jornalzinho, porque tudo isso vai amolecendo o coração das pessoas e enfraquecendo a ação dos principados e potestades. Tinha uma época aqui no Ipiranga, quando a gente tinha a igreja lá, que eu clamei a Deus, eu falei com Deus, falei, Senhor, o que acontece? A gente está aqui nesse bairro há tanto tempo, parece que a gente é invisível. As pessoas não nos cumprimentavam, as pessoas passavam pela rua, não nos viam. Sério, a gente estava na porta da igreja assim, conversando, eu com 2, 3 discípulos assim, as pessoas passavam na calçada assim, elas nem olhavam para a gente. Não falavam nenhum bom dia, nada, não via. Acho que se a gente ficasse no meio do caminho, assim, a pessoa trombava na gente. Era a sensação que a gente tinha. E um dia eu falei, o que é isso? Fui em oração para Deus, na oração das 6 horas da manhã. E Deus falou assim para mim, é a cegueira espiritual. Olha o que tem de idolatria nesse bairro. Um dos problemas da idolatria, lá no Salmo 115, é os ídolos têm olhos, mas não veem. Fiquem iguais a eles, todos aqueles que neles confiam. Então esse povo aqui é cego. Agora, o que vai abrir o entendimento deles? O que vai libertá-los da cegueira na qual eles vivem? A minha palavra. Escreve a minha palavra no jornal e põe debaixo das portas das casas. Eu mesmo ia no domingo de manhã orar, o culto era à noite, eu ia orar às 6 horas da manhã e depois saía pelo bairro entregando jornalzinho. Tinha casa que a gente punha o jornal assim debaixo da coisa, daqui a pouco o jornal voava para fora assim. Do tipo assim, eu sou católico, eu não quero esse negócio aqui, né? Mas o que aconteceu? Isso foi no começo. Depois as orações, a palavra entrando, os testemunhos no jornal, aquilo foi amolecendo e no fim tinha moradores dizendo, cadê o jornal? Essa semana vocês não entregaram? Né? Um monte de gente se converteu e o nível de batalha no bairro diminuiu muito. Amém? Abrimos células, nos fortalecemos ali e
tivemos um nível de conquista ali. Quinto aspecto, a estratégia para conquistar o território. Presta atenção que esse tópico é muito importante. São 2 tipos de ações. Isso aqui é um ensino antigo de uma apóstola chamada apóstola Valnice Milhomens. É a artilharia e a infantaria. A artilharia é o mover de oração, é a batalha espiritual, é a liberação profética, é a guerra e a conquista feita primeiramente no mundo espiritual. É aquilo que eu falei, se faltar na nossa vida, na vida da igreja, dos nossos discípulos, o entendimento de que primeiro conquistamos tudo no mundo espiritual, quando nós formos sair a campo, nós vamos ficar frustrados. Então, o que a gente precisa fazer? Entrar em moveres de oração, em moveres de jejum e de intercessão, de momentos de batalha espiritual, de vigílias, preparando o mundo espiritual para o segundo momento de conquista. Amém? Se a gente não vigiar na visão, os encontros, as redes, os moveres todos, eles ficam meio no automático. E o que é que nos dá êxito na conquista de vidas quando você faz um evento evangelístico? Pastor Vanderlei faz lá um negócio lá chamado Olha o que ele fez comigo. É um momento evangelístico onde as pessoas vão dar testemunhos. Isso, copiou do seu líder, apóstolo França. Muito bem. Sede meus imitadores como eu sou do França. Né? E aí o que acontece? Tudo bem, pode fazer. Toda vez vai chamar um testemunho? Lógico, toda vez tem um testemunho. Toda vez tem um testemunho. Toda vez que tem um testemunho, tem corações quebrantados, corações tocados, vidas vão ser salvas. Mas muito mais intensa, muito mais profunda e larga será essa conquista, se houver sempre antes de cada atitude nossa, uma preparação a nível espiritual. Vocês estão vendo esse povo entrar aí, estão pensando, o que está acontecendo aí, né? É que a gente está num relógio de oração, em 3 meses, já que eu estou falando da guerra espiritual, da artilharia, eu vou falar o que está acontecendo. A gente está em 3 meses de oração. É um jejum parecido com o de Manaus, não é exatamente o de Manaus, mas são 3 jejuns de 21 dias, com intervalos de 1 semana entre eles, onde nós estamos orando 12 horas aqui no templo, das 10 da manhã às 10 da noite. E com propósitos. O primeiro jejum é por santificação e pela família, o segundo é pelas células, o terceiro é pela multiplicação dos 12 e pelas gerações, né? Crescimento e multiplicação. Então, esses 3 jejuns serão em fevereiro, março e abril. E hoje, como está tendo café aqui, essas orações estão acontecendo todas aqui no altar, a gente transferiu as orações para essa sala aqui do lado. Nós estamos aqui trabalhando e o povo está lá orando e intercedendo. Por isso que toda hora passa gente aí, que é o pessoal que está indo lá para o turno de oração. E o que está sendo feito? Exatamente isso aqui. Uma ação no mundo espiritual, onde se está clamando pela presença de Deus, pela quebra dos poderes malignos, pelo vencer dos principados e potestades. Estamos pedindo a presença de Deus, a revelação de Deus, a unção de Deus, os frutos dados por Deus, para que vidas, famílias e esse território aqui seja salvo. Amém? E isso é artilharia. Por quê? Porque isso é uma guerra nos ares. Isso é uma guerra nos ares. Qual é o segundo mover? O segundo mover é que depois que você faz uma guerra nos ares, você recebeu lá nos ares o quê? Um crédito. Então lá nos ares tem um decreto de que houve oração, intercessão, palavras proféticas liberadas e vidas já estão determinadas para a salvação. Vidas já foram quebrantadas para receberem agora a palavra. E qual é o segundo mover? A infantaria, que é a ação no plano horizontal. É onde eu vou enviar as pessoas para estarem ungindo o território, para estarem tomando posse do território, segundo o princípio dado a Josué, onde você puser a planta do seu pé, eu te dou por herança. Teve uma época que nós fizemos uma unção das células, trouxemos latinhas de óleo ao altar, consagramos aquele óleo ao Senhor, depois devolvemos a latinha que cada discípulo trouxe com o seu nome, e falou assim, vai lá e unge o entorno das suas células, unge o quarteirão, unge lá o bairro, né? E isso desata um mover de crescimento, isso faz com que poderes malignos ali se quebrem.
E o evangelismo corpo a corpo, né? Que é o quê? O El Shaddai News, o Família Feliz e o trabalhar das células no território. Amém? Então é oração, guerra espiritual, liberação profética, quando eu profetizo, Senhor, os corações nesse lugar estão quebrantados, os principados e potestades estão enfraquecidos, caindo, o padrinho Cícero vai cair em nome de Jesus, né? Toda a idolatria católica vai cair, toda a feitiçaria vai ser envergonhada, vai ser desmascarada, vai ser abandonada em nome de Jesus. Eu estou orando, eu estou guerreando, eu estou profetizando, e depois essas palavras todas tomam forma quando eu vou e tenho contato com as pessoas. É como uma guerra no Iraque lá. Como é que foi a invasão do Iraque para depor Saddam Hussein? Os Estados Unidos fizeram uma guerra a nível estratégico, primeiro nos ares. O primeiro bombardeio não foi um bombardeio de bombas físico, foi um bombardeio psicológico. Eles mandaram helicópteros, eles têm uns helicópteros chamados helicópteros Apache, e jogaram milhares de papeizinhos dizendo assim, ó, nós vamos invadir esse território, vocês vão morrer, se vocês não fugirem daí, se vocês não saírem desses lugares, vocês vão ser destruídos. Nós temos mísseis, nós temos armas de penetração até na terra, até quem estiver debaixo dos abrigos aí vão ser atingidos, porque nós temos bombas que penetram no subsolo. E aquilo fez o quê? Amoleceu o joelho de todo mundo. Aquilo lá deixou todo mundo com medo. É igual a carta de Senaqueribe. Senaqueribe não mandou uma carta dizendo, vou atacar Israel, vou matar todo mundo, vocês vão, né? Eu vou invadir aí com um número de soldados que vocês não vão conseguir contar, uma multidão, parece o pó da terra, né? E o que aconteceu? Todo mundo ficou com medo, mas Israel tinha um Deus que deu a eles depois a coragem, a fé e a vitória sobre Senaqueribe, né? Senaqueribe nem conseguiu invadir a cidade. Foi lançado fora antes, morreu, pereceu antes de invadir Israel. Então, da mesma forma, né? Primeiro essa guerra nos ares. Aí, quando todo mundo já estava avisado e amedrontado o suficiente, já foi um abalo na estrutura emocional do povo do Iraque, aí sim vieram as bombas de verdade. E quem não tinha saído morreu. E aí enfraqueceu. Mas só isso conquistaria o território? Não. Tinha gente lá ainda entrincheirada, tinha civis que precisavam ser socorridos e tinha os governantes que precisavam ser depostos. O que aconteceu? É aí que vem o exército americano, vem a infantaria e entra no corpo a corpo. Então primeiro a gente ora no céu, a gente faz a batalha no céu, ganha a guerra no céu, vence Satanás, o valente, principados, potestades, dominadores, forças espirituais da maldade. Depois a gente entra na terra e vai até as pessoas. E quando chega as pessoas, a gente vê que elas já não estão com a mente delas dominada pelo mal, aprisionada pelo mal como estava antes, mas os corações estão quebrantados, as pessoas estão sedentas, as pessoas estão abertas ao Evangelho. Eu declaro que você vai fazer essa guerra, vai prevalecer nessa guerra e vai encontrar esse despojo prontinho para ser resgatado. Quem recebe? Dá um aplauso a Jesus. E a última coisa, a posse permanente do território. Não basta conquistar apenas um território, é preciso manter a conquista através de 4 aspectos. O primeiro é ganhar os naturais do lugar e transformá-los em líderes. Você está num bairro, você está numa cidade, você tem que ganhar as pessoas daquele bairro, daquela cidade, para que eles sejam líderes. Amém? Porque se você não ganhar os naturais do lugar e você precisar mudar a sua base de ação, Deus te transferir para outro lugar, você perde aquela conquista naquele lugar. O segundo é estabelecer por estes bases que são células ou que são igrejas. Terceiro, dar suporte espiritual ao território por meio da presença, ou seja, a gente precisa visitar os lugares. José, ele queria conquistar o Egito, não queria? O que José fez na visão estratégica de conquista do Egito? Primeiro ele andou por todo o Egito, ele foi, botou os pés dele em todos os territórios, ele se apresentou, ele fez alianças, ele conversou com os líderes do lugar e ele ganhou os líderes do lugar para a visão de conquista que ele mesmo tinha. Amém? Então eu preciso dar suporte às minhas células através da minha presença,
Se você não puder estar presente em todas as células da igreja, porque você tem milhares, envie os seus 12 para fazerem isso. Os 12 precisam estar presentes nas células, né? Ah, mas os 12 têm uma célula, ok. Mas vai chegar uma hora que eles não vão ter mais células. E o fato de eles não terem mais células não quer dizer que eles podem ficar em casa lá descansando na quarta ou na quinta-feira, no dia da célula. Eles devem visitar uma célula. Eles devem percorrer as células que eles enviaram, supervisionando as células, botando os seus pés ali para declarar avivamento naquele lugar. Dar suporte espiritual ao território, através da presença e através de bases espirituais, como células, escola de líderes e templos. E segundo, manter a aliança com Deus, isso é muito importante, pelos princípios. Orar para que jamais a gente se desvie, né, daquela questão de sermos discípulos, porque isso é a nossa originalidade, isso é a nossa legitimidade. Muitos discípulos, eles se aproximam de um líder, recebem do líder o amor, o cuidado, a orientação, a instrução e a unção. Quando debaixo dessa unção fazem uma conquista, se sentem fortalecidos a ponto de dizer, não preciso mais do meu líder. Isso é um erro, isso é um equívoco, porque nós somos homens e mulheres chamados a vivermos em aliança. Então o que a gente tem que fazer? Entender que as alianças são pactos eternos. Nós não devemos sair de uma cobertura, virar as costas a um líder, a não ser que seja por motivo de pecado, né? A nossa cobertura pecou, a nossa cobertura se desviou, né? A nossa cobertura saiu da visão, né? O apóstolo Renê, nunca vai acontecer isso, em nome de Jesus. Mas se um dia o apóstolo Renê falar, não quero mais a visão celular, eu não sei se eu também vou seguir ele não querendo. Eu acho que eu vou querer continuar querendo a visão, né? Se ele sair da visão, eu me sinto na liberdade de continuar na visão. Mas para que haja uma ruptura dessa, uma coisa muito séria e muito grave precisa acontecer. Por quê? Porque as alianças nascem num coração onde as coisas são eternas. Que coração é esse? O coração de Deus. Então a gente não pode entrar numa aliança para quebrar ela amanhã, no mês que vem, no ano que vem. Assim que eu ficar forte, assim que eu tiver muitos discípulos, eu não preciso mais do meu líder. Não. Justamente pelo fato de você ter muitos discípulos e continuar sendo fiel ao seu líder, é que Deus vai te respaldar para que você tenha cada vez mais. É aquilo que eu sempre digo, quanto mais discípulo a gente for, mais autoridade nós vamos receber. Isso não é conversa da carochinha, não. Isso é uma verdade espiritual. Muitos desses líderes que se sentem fortalecidos e rompem com a sua cobertura, lá na frente, eles vão sofrer danos e perdas. Por quê? Porque outras pessoas vão fazer com eles aquilo que eles fizeram com seus líderes. A gente não pode plantar na nossa trajetória espiritual, na nossa carreira de vida cristã, a infidelidade, a deslealdade, a quebra dos vínculos e pactos por interesses humanos. Nós precisamos aprender a sermos fiéis, a sermos leais, a sermos homens e mulheres de aliança. Porque a nossa aliança com Deus, a nossa aliança com os princípios da palavra e a nossa aliança com os nossos líderes, que vai manter a nossa conquista sempre crescente e segura. Amém? Tudo que você conquistar, nada vai se perder, muito pelo contrário, vai se acrescentar mais e mais a tudo que você já é e a tudo que você já tem.